Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão aqui acompanhando o canal. Mais uma vez aqui o professor Lucas. Vocês não estão me vendo, mas pelo menos estão vendo os slides. Estou filmando a tela do meu computador para a gente continuar os estudos das questões da OAB de primeira fase do Exame de Ordem Unificado da banca FGV. Eu peguei mais uma vez uma prova, a prova tipo 1 da cor branca, do 37º exame de ordem, que foi no início desse ano de 2023. Nós já fizemos as questões do 28º, que foi o exame mais recente, do meio desse ano de 2023, e agora do início do ano de 2023, nós temos o 37º. Nós vamos analisar as 5 questões que caíram da matéria de Direito Tributário e Processo Tributário no exame da OAB. Vamos ampliar aqui os slides para vocês conseguirem visualizar melhor. Acredito que assim fique melhor a visualização. Mesmo que vocês não me vejam, o importante é que estejam me escutando e consigam ver as questões. Então, pessoal, quem não tiver as questões, eu vou colocar aqui nos slides, fiquem tranquilos, mas quem não tiver e quiser ter acesso às questões aos gabaritos, não se esqueçam que vocês podem acessar pelo site da FGV. Vocês colocam no Google FGV OAB, Exame de Ordem, e lá, quando vocês pesquisam, vai ter um link de acesso do site da FGV, onde vão estar lá todas as provas. Você escolhe a seccional da OAB, no meu caso, a OAB São Paulo, e lá vai estar a prova que caiu. Embora esse exame é para o Brasil inteiro, é um exame de ordem unificado, e lá vai ter os tipos de prova, dos 4 tipos, tipo 1, 2, 3 e 4, e os seus respectivos gabaritos. Mas o meu objetivo aqui, pessoal, é justamente focar nas questões de direito tributário e processo tributário aqui. Mas se vocês não tiverem a dificuldade de acessar essas questões, não conseguirem encontrar no site, me avisem, coloquem aqui nos comentários, que aí eu vou ajudando vocês a encontrar essas questões. Mas vou colocar aqui nos slides para ficar mais fácil a visualização. E também porque é o seguinte, pessoal, nós precisamos colocar em prática o nosso conhecimento do tributário. Não basta apenas só estudar a questão teórica. Nós precisamos resolver questões da OAB. Então, o canal aqui é destinado para os alunos, em especial, que estão prestando o exame da OAB, primeira e segunda fase. Nós precisamos ver na prática como é que é cobrado, para que vocês consigam ver como está o conhecimento de vocês na matéria. Se precisarem de mais informações, a gente pode criar novas aulas para falar sobre o assunto, tirar dúvidas. Estou aqui à disposição de vocês para o que for necessário. Sem mais delongas, pessoal, sem perder muito tempo aqui, vamos lá então analisar as questões de tributário da prova tipo 1 do 37º exame de ordem unificado da banca FGV desse ano de 2023. Questão de número 22 da prova tipo 1. Vamos lá. O que diz a questão? Lucas, menor de 8 anos de idade, é proprietário de um imóvel recebido por herança de seu avô, o qual foi alugado por seus pais, João e Maria, representando-o. Então, os pais representando o Lucas, que no caso aí é o menor de idade. Contudo, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o IPTU, referente a este imóvel, não está sendo pago pelo locatário, conforme havia sido pactuado no contrato de locação. Em razão do inadimplemento, foi enviado notificação de lançamento do crédito tributário em nome de Lucas como devedor do tributo, para seu domicílio tributário, a fim de que pagasse o débito, no caso, o débito de IPTU. A notificação foi recebida via correios por seus pais que residem junto com seu filho. Os pais, por entenderem que essa obrigação era do locatário, recusaram-se a pagar. O fisco municipal está agora a cobrar judicialmente o valor da dívida do IPTU. Diante desse cenário e à luz do Código Tributário Nacional, famoso CTN, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Qual será a correta aqui? Lucas, embora absolutamente incapaz, por âmbito civil, pode figurar como contribuinte devedor de IPTU, inclusive podendo constar seu nome na notificação de lançamento do crédito tributário? Será que é essa? Vamos ver as outras. B. Em razão da menoridade de Lucas, apenas seus pais serão considerados contribuintes deste IPTU. Será? C.
Lucas e seus pais são contribuintes de IPTU, mas os bens dos pais devem ser executados antes dos bens do Lucas. Então, o bem do Lucas também tem que ser executado junto com o bem dos pais. Tem uma ordem de penhora aqui, primeiro dos pais, se não der o dos pais, tem os bens do Lucas. Será que existe isso no direito tributário? Alternativa D, Lucas é o contribuinte de IPTU, sendo o locatário o responsável tributário pelo pagamento do mesmo. Nesse caso, a alternativa correta que temos aqui da questão 22 é a alternativa A de amor. Lucas, embora absolutamente incapaz para o âmbito civil, ele tem 8 anos, pode figurar como contribuinte devedor do IPTU, inclusive podendo constar seu nome na notificação de lançamento do crédito tributário. Lembra, pessoal, que uma coisa, capacidade civil não é a mesma coisa que capacidade tributária. No âmbito do direito civil, um menor de idade abaixo dos 18 anos, se não for emancipado, naquelas hipóteses do Código Civil, no direito civil, em regra, no caso, o Lucas, ele é, nesse caso, incapaz. Ele é incapaz e não pode responder por si mesmo. Mas, no âmbito tributário, mesmo um bebê pode ser um contribuinte. Se praticou o fato gerador, se praticou aquela hipótese de incidência, no caso que é ter a propriedade de bem imóvel em zona urbana, que é o fato gerador de IPTU, ele vai ser obrigado a pagar IPTU e, inclusive, o seu nome vai constar no lançamento do crédito. Mas quem é que, no caso, e aí que está a pegadinha, quem é que vai pagar em nome do Lucas? É ele? Não. Quem paga são seus responsáveis. Lembra que existe aquela figura no Código Tributário Nacional que é os responsáveis tributários. Então, os pais, eles são os responsáveis dos filhos, Então, o filho, mesmo sendo o contribuinte de fato, ele não é o contribuinte de direito. O contribuinte de direito será, no caso, os seus pais, que pelo Código Tributário Nacional serão os seus responsáveis tributários. Mas o contribuinte continua sendo Lucas, porque ele, aqui a questão diz, é o proprietário do bem imóvel em questão que está sob locação. O locatário, ele não é obrigado a pagar o tributo. Ah, mas como assim? E se estiver constando no contrato? No contrato de locação, nós não temos isso no direito civil? No contrato de locação, vamos supor que haja uma cláusula dizendo que o locatário é o responsável pelo IPTU. Mesmo que haja uma cláusula de responsabilidade no contrato de locação, isso não vale. Por quê? O que vale no direito tributário é a lei. Porque nós estamos falando de direito público. A lei sobressai sobre as relações privadas, no caso, o contrato. Então, a lei diz que não é o locatário. Quem tem que pagar IPTU é o proprietário do imóvel, que no caso, como diz já no início da questão, é o Lucas. Então, o Lucas, embora absolutamente incapaz no âmbito civil, pode figurar como contribuinte devedor de IPTU. Inclusive, podendo constar o seu nome na notificação do lançamento do crédito tributário. Mas claro que quem vai responder por ele em âmbito judicial, pagando a dívida, não é ele, será os seus pais, que são os responsáveis tributários. Você vê que tem até pegadinhas aqui nas outras questões que deixaram a gente meio confuso, mas a resposta correta neste gabarito é a resposta, a alternativa A. Próxima questão. Já tivemos uma questão de imposto, hein, gente? Nós já tivemos uma aula aqui no canal de IPTU. Quem não está acompanhando, por favor, acessem o canal. Lá tem todos os impostos. Se tiverem dúvidas, falem comigo. Próxima questão. Bora lá. João e José constituíram uma sociedade empresária por cotas de responsabilidade limitada com capital social de R$500 mil, sem optarem pelo regime tributário do Simples Nacional, para formalmente exercerem a atividade de comércio varejista de fogos de artifício, considerada atividade de alto risco e periculosidade, sendo ambos residentes e domiciliados no Distrito Federal, mesmo local onde será instalado seu estabelecimento. Surpreendidos com a exigência do pagamento de uma taxa de licenciamento e alvará calculada em função do capital social da sociedade empresária, indagaram a você, como advogado ou advogada, se a referida taxa é realmente devida. Diante deste cenário, a referida taxa, tal como prevista
Não é devida ou é devida? Alternativa A diz o seguinte: não é devida, pois o Distrito Federal não possui competência tributária para sua cobrança? Está errado. Claro que tem competência. Não é essa a questão. Bora para as outras. B. Não é devida, pois não poderia ser calculado em função do capital social da empresa. C. É devida, por ter como fato gerador o exercício regular do poder de polícia distrital sobre atividades econômicas exercidas em seu território, especialmente as de alto risco e periculosidade. E D. É devida, por ter como fato gerador a utilização efetiva de serviço público, específico e divisível, prestado ao contribuinte. Será que é isso mesmo? Existiu aqui, no caso, serviço público específico e divisível? Vamos ver qual é a questão correta. A gente já sabe que não é. A questão correta aqui, no caso, é B de bola. A taxa em questão não é devida, lembrando que a taxa é uma espécie de tributo, pois não pode ser calculada em função do capital social da empresa. Por que que não pode? Lembra, pessoal, que a taxa, nós temos dois tipos de taxas, tá? Lá no Código Tributário Nacional, nós já estudamos as espécies tributárias. Ela tem dois fatos geradores. Ou a taxa, ela tem como fato gerador serviço público específico e divisível, que não é o caso. Nós não estamos aqui falando de um serviço que o Estado prestou de maneira específica para o João e o José. Por exemplo, a taxa de recolhimento de lixo, a taxa pelo serviço de iluminação. Não existe um serviço específico e divisível aqui no caso. Nós estamos falando aqui no exercício regular do poder de polícia, o poder de fiscalização da atividade. Então, para que uma atividade possa ser exercida, ela tem que ter um alvará, ela tem que ter uma aprovação da Prefeitura ou do Distrito Federal para que possa funcionar aquele estabelecimento. Então, é um fato gerador de taxa de licenciamento e alvará. Só que ela não pode ter como base de cálculo, lembrando o critério quantitativo que a gente estudou. O que é o critério quantitativo? É a base de cálculo vezes a alíquota. A base de cálculo, como o nome já diz, é a base, é o valor bruto que eu vou calcular o meu tributo. No caso da taxa, ele não pode ter como base a função do capital social da empresa, até porque essa é a base de cálculo, sabe de quê? Do imposto de renda da pessoa jurídica. O imposto de renda da pessoa jurídica, o IRPJ, que nós já estudamos também no canal, ele sim tem como base o caso capital da empresa. Quanto que a empresa arrecada? Quanto que a empresa ganha? Aí é imposto de renda. É quanto ganha, é o rendimento. Aqui nós estamos falando de renda? Não, nós não estamos falando de renda. Nós estamos falando de taxa para a concessão, para a liberação desse serviço específico. Então, a base de cálculo não será o capital social da empresa, como se usa, no caso, para o imposto de renda. Aqui a base de cálculo vai ser o serviço público prestado a essa sociedade empresária. A liberação, no caso, a concessão do alvará. Então, a base de cálculo não é a mesma, né? Nós não temos aqui a função do capital social da empresa. Isso daqui não é a base de cálculo da taxa. Então, nesse caso, a taxa que foi cobrada com base nesse capital social, ela não é devida, portanto, ela é ilegal, e a alternativa correta, no caso, é a alternativa B de bola. Tudo bem? Então, essa é a alternativa correta, pessoal. Agora, toma cuidado, que às vezes tem questões na OAB que eles perguntam a alternativa incorreta. E aí, se você não lê com atenção, aqui ele pediu, no caso, qual que é a correta. Geralmente, na OAB, eles pedem qual que é a questão correta das 4 alternativas, de A a D. Só que pode acontecer qual que é a alternativa incorreta. Então, sempre leiam com calma a questão, pessoal, para ver se ele está pedindo a alternativa correta ou não. Nesse caso, ele pediu a correta, e a alternativa B. Mas pode acontecer dele pedir a incorreta. Aí vão ter 3 corretas e uma errada. Então, leiam sempre com calma as questões e leiam todas as alternativas. Ah, mas eu já tenho certeza que a primeira já é a certa ou a segunda já é a certa. Mesmo assim, pessoal, leiam todas as alternativas para que vocês tenham certeza de que é aquela correta, tá? No caso, é a alternativa B, não é devida, pois não poderia ser calculada em função do capital social da empresa. Próxima questão, ó, já tivemos 2 questões aí sobre espécies tributárias. Uma sobre imposto e a outra sobre taxa. Então, uma matéria, pessoal, que não somente cai, despenca na OAB. Fiquem atentos. Questão 24.
Depois de citado em ação de execução fiscal, movida pelo Estado Alfa, João não pagou o crédito tributário constante da certidão de dívida ativa, a famosa CDA, no valor de R$100 mil, e nem ofereceu voluntariamente qualquer bem para garantir a execução, no caso a penhora, de bens. Em seguida, foi decretada e cumprida a penhora online em dinheiro do valor total cobrado, que foi encontrado em uma de suas contas bancárias, constrição realizada através do SIS-BAJUDE, que é o sistema judicial do banco, sistema judicial para fazer essa arrecadação, no caso, a penhora dos bens. João, por seu advogada, pretende oferecer em sua defesa os embargos do devedor, dentro do prazo legal. Para tal, ele terá 30 dias para oferecer os embargos do devedor. Então, ele vai propor os embargos, porque nós estamos aqui falando de uma fase de execução fiscal. E os embargos é um meio de defesa do contribuinte em face de uma execução fiscal que já foi iniciada pela Fazenda Pública, pelo procurador do Estado, pelo advogado do Estado. Então, ele quer propor este embargo. Aí, no final, ele pergunta, para tal, ele terá o prazo de 30 dias, contados de quando? Quando que se conta o prazo para propor os embargos à execução fiscal, que é a defesa do contribuinte em face da ação que foi proposta? O prazo será contado da sua citação para oferecer os embargos do devedor, do despacho do juiz que deferiu a inicial da ação de execução fiscal, da efetiva intimação da penhora ou da juntada aos autos do mandado de intimação da penhora devidamente cumprida. A resposta correta, nesse caso, é a C, da efetiva intimação da penhora. Então, ele vai ter que ser intimado sobre a penhora de bens, que aqueles bens vão ser penhorados, que eles vão ser retirados do seu patrimônio. Então, a partir desse momento é que se conta o prazo para os embargos à execução fiscal. Lembra que existem vários prazos. Quando começa a execução fiscal, o contribuinte ele pode, por exemplo, pagar o tributo e já fica quitado aquela dívida e o processo para por aí. O pagamento, lembra que é uma das formas de extinção do crédito tributário. Tudo bem. E se o contribuinte não fizer, como foi esse caso? Se o contribuinte não fizer, o fisco tem um prazo para executar, que é o prazo de 5 anos, lembra? Proposta essa execução, e visto que não tem nada dos bens desse contribuinte, aí vem a penhora de bens, que é a retirada dos seus bens, que podem ser bens corpóreos ou incorpóreos. Nesse caso, foi a sua conta bancária, e aí foi retirado esse valor. Tudo bem, até mesmo como uma garantia. Agora, o contribuinte tem direito de se defender, já que esse valor já foi retirado? Tem. E qual a sua defesa? Os embargos. E quando que se conta o embargo? Da citação? Da sua citação para oferecer os embargos? Não. Da efetiva intimação da penhora. Então, a intimação, quando ele foi intimado de que aquela penhora iria acontecer, a partir dessa intimação da penhora é que se conta o prazo para os embargos à execução fiscal, que é o prazo de 30 dias, tá? Então, da efetiva intimação da penhora, essa é a alternativa correta a uma questão aí de processo tributário. Alternativa C de casa. Então, fiquem atentos, pessoal. Aqui nas 5 questões de tributário caem questões de direito material, como a gente viu as 2 primeiras, e essa agora, uma questão de direito processual tributário. Então, fiquem atentos para essa possibilidade. Próxima questão, bora. Questão 25. A sociedade empresária ABCJ Limitada, surpreendida com a notificação de um ato de infração da Secretaria da Fazenda do município Alfa, cobrando o ISS, o Imposto sobre Serviço, dos anos de 2020 a 2022 e diante da urgência em obter certidões para participar de uma concorrência para a contratação de serviços de limpeza no Hospital Municipal, ajuizou uma ação anulatória e requereu
uma tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário que foi deferida pelo juiz. Então, nós temos aqui dados importantes. Existe uma sociedade que está sendo processada, ela recebeu um auto de infração da Secretaria da Fazenda Pública do município, que ela estaria devendo o ISS. Só que essa empresa ela quer participar de um processo de licitação, que já envolve mais o direito administrativo, mas para nós, o direito tributário, nós sabemos que as empresas ou pessoas físicas que estejam devendo para o fisco, elas ficam vedadas de participar, por exemplo, de processos de licitação e contratação pública. Só que essa empresa quer participar desse processo de licitação para oferecer um serviço de limpeza a um hospital do município. E como é que ela pode fazer isso? Então ela tem que ir por um meio judicial, que é o que ela preferiu, para que essa dívida que ela está sendo notificada seja decretada nula, e ela está adicionando uma tutela antecipada, um pedido de urgência, mostrando fumus boniuris e o periculum in mora, sobre a necessidade de suspender a exigência desse crédito. Será que tutela antecipada é uma hipótese de suspensão do crédito tributário? Vamos analisando as demais itens. Vamos lá. Como não possuía qualquer outro débito perante a Fazenda Municipal, requereu àquela repartição administrativa uma certidão fiscal. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Então, ele quer a correta. Alternativa A. A obtenção da decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário em cobrança não tem efeito na esfera administrativa tributária e, por isso, a sociedade empresária não terá direito à certidão pretendida. Alternativa B. Com a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, a sociedade empresária terá direito a obter uma certidão negativa. C. Não possui qualquer outro débito perante a Fazenda Municipal e, graças à decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, a sociedade empresária terá direito a uma certidão positiva com efeitos de negativa. E questão D. Para obter a certidão fiscal pretendida, a sociedade empresária terá que depositar judicialmente o montante em cobrança, independentemente da referida decisão obtida. A questão correta aqui é a questão C de casa. Não possuindo qualquer outro débito perante a Fazenda Municipal e graças à decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, a sociedade empresária terá direito a uma certidão positiva com efeitos de negativa. Então, a decisão judicial, quando ela analisa a ação anulatória, e lembra o que é uma ação anulatória? A ação anulatória ela é proposta antes ou depois do lançamento? Nós temos já a notificação de lançamento, né? Notificação de um auto de infração. Então, o tributo já foi lançado, ISS. Então, aqui é uma ação anulatória. Ela quer decretar que esse tributo cobrado é considerado ilegal ou inconstitucional. E aí ela pede na tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito, que foi deferida pelo juiz. Então, o juiz ele já deferiu, ele deu essa possibilidade, né, de suspender a exigibilidade do crédito. Então, a tutela antecipada, que já é prevista pelo Código de Processo Civil, se ela for concedida pelo juiz, analisando aquele fumus boniuris e o periculum in mora, ele pode suspender a exigibilidade do crédito. O que o juiz não pode fazer é impedir o lançamento, porque o lançamento é um ato administrativo. Mas a cobrança do tributo é um ato que já corre na esfera do processo judicial. Então, ele não impediu o lançamento do tributo. Tanto é que o tributo já foi lançado. Mas aqui, eles pediram para suspender a exigibilidade do crédito. Ele pediu para que haja suspensão do prazo de 5 anos, do prazo prescricional de 5 anos. Pediu, juiz, por favor, suspenda esse prazo, para que eu consiga participar desse processo de licitação. E o juiz concedeu. Aí, nesse caso, sendo concedido e não tendo outras dívidas com a Fazenda Pública, então, nesse caso, a sociedade ela pede essa certidão para que ela possa participar do processo de licitação, que já é um processo administrativo. Mas, para participar do processo de licitação, ela tem que mostrar que ela está quitada com as dívidas tributárias, ou, nesse caso, como existe esse litígio judicial, o juiz já tem que conceder a tutela antecipada para suspender a exigibilidade desse crédito. Né? Não é que ele vai extinguir, não existe extinção do crédito. Ele está suspendendo a exigibilidade do crédito. Ele ainda continua sendo questionado. Ele pode ser cobrado a qualquer momento, mas o prazo suspende
para que se emita essa certidão e aí a sociedade empresária participe desse processo de licitação. Então, a alternativa correta aqui, gente, é a alternativa C. Não possuindo qualquer outro débito e graças à decisão do juiz, então ela está quitada praticamente. Então, ela está com a, vamos dizer assim, entre aspas, ficha limpa para participar de um processo de licitação. Então, se emite a certidão positiva com efeitos de negativa. Ou seja, certidão positiva, ou seja, que mostra que existe esse débito, mas com efeitos de negativa, ou seja, mostrando que, mesmo havendo esse débito, ele não vai ser impeditivo para que essa pessoa participe desse processo de licitação. Por isso que é uma certidão positiva com efeitos de negativa, tendo os mesmos efeitos que uma certidão negativa propriamente dita. Então, aí, essa empresa pode participar livremente do processo de licitação. A alternativa correta é C de casa para a questão de número 25, segundo o gabarito oficial da OAB. Última questão, pessoal. Já tivemos duas de processo tributário. Vamos lá. Agora já tem até uma terceira, pelo visto. A instituição assistencial, agora a questão 26. A instituição assistencial sem fins lucrativos, Quero Te Bem, o nome da associação, né, da instituição assistencial, apesar de atender há muitos anos a todos os requeridos legais e constitucionais, a todos os requisitos legais e constitucionais, para ter direito ao seu enquadramento como detentora de imunidade tributária de impostos das entidades beneficentes de assistência social, que é uma hipótese prevista no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal. Então, ela está requerendo a possibilidade de ser considerada imune tributária. Foi surpreendida em dezembro de 2022 com uma notificação de lançamento tributário referente ao imposto sobre a renda da pessoa jurídica nos anos de 2018 a 2021. Então, nós temos aqui uma instituição sem fins lucrativos que, pela Constituição, artigo 156, a linha C da Constituição, ela pode ser enquadrada como uma entidade imune, só que, de repente, ela recebe uma cobrança de imposto de renda. Mas se ela é imune, como é que ela pode ser cobrado do imposto de renda? Tem uma coisa errada aqui. Ao consultar seu advogado, este solicita, o caso advogado, solicita todos os livros contábeis desta instituição assistencial, documentos societários e demais certidões, todos desde a sua constituição, a fim de desconstituir judicialmente a cobrança, com o auxílio de parecer de empresa de auditoria e perícia judicial a serem indicados e produzidos como meios de provas no processo. Vou ler esse trecho novamente. Ao consultar seu advogado, este solicita todos os livros contábeis, que aí já envolve a parte da obrigação acessória, porque mesmo que haja imunidade, essa imunidade é sobre a obrigação principal de pagar o tributo, mas isso não isenta que este ente imune tenha que prestar as obrigações acessórias ao fisco. Então, apresentar livros contábeis, documentos societários, certidões. Então, tudo isso envolve a obrigação acessória. Todos desde a sua constituição, e aí o advogado pede esses documentos, que são documentos relacionados à obrigação acessória, para o fim da arrecadação e fiscalização tributária. E o advogado pediu esses documentos a fim de desconstituir judicialmente a cobrança, com o auxílio de um parecer de uma empresa de auditoria e de perito judicial a serem indicados e produzidos como meio de prova no processo. Então, uma prova de processo, uma prova documental que vai ser juntada aos autos do processo. Diante deste cenário, assinale a opção que indica a medida judicial cabível contra essa cobrança de imposto de renda. Eu posso propor um mandado de segurança repressivo, uma ação anulatória de débito fiscal, ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, medida cautelar fiscal. Será que é uma ação declaratória? O tributo já não foi lançado? Lembra que a gente tem aquele critério divisor de águas. Se o tributo não for lançado, é ação declaratória. Se o tributo já foi lançado, ação anulatória. O tributo já foi lançado? Ela foi surpreendida em 2022 com uma notificação de lançamento tributário. Já houve o lançamento do tributo. O crédito tributário já foi constituído pelo lançamento. Então, aqui não é ação declaratória. Então, ou é uma ação anulatória, ou um mandado de segurança repressivo. Mas, olha só o que ele disse aqui no final. Produção de provas. Cabe produção de prova para mandado de segurança? Não.
Mandado de segurança de jeito nenhum. Então aqui, a alternativa correta é a alternativa B, ação anulatória de débito fiscal. Por quê? Ah, mas não caberia também mandado de segurança repressivo depois do lançamento? Sim, mas o final ele diz assim, que ele produziu provas documentais e juntou ao auto do processo. Se foi produzido prova, então é ação anulatória. Não cabe dilação probatória em mandado de segurança, seja repressivo depois do lançamento, ou seja preventivo, que é no caso do antes do lançamento. Não seria uma ação declaratória porque o tributo já foi lançado. A ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, como nós já estudamos, é somente quando o tributo ainda não foi lançado. Aí eu declaro que essa relação jurídico-tributária não existe. Mas como já houve o lançamento, então ou é ação anulatória ou mandado de segurança. Mas como no caso a produção probatória, aí é no caso a alternativa correta, alternativa B de bola, ação anulatória de débito fiscal. Também não cabendo medida cautelar fiscal, não seria o caso. Aqui no caso seria uma ação anulatória de débito fiscal. Tudo bem? Essas foram as 5 questões que caíram no 37º Exame de Ordem Unificado da OAB, organizado pela banca FGV. Pessoal, obrigado a todos e a todas que assistiram esse canal. Fico à disposição no que for necessário. Deixem as dúvidas aqui debaixo do vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Estou à disposição de vocês no que for necessário para esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir, não só sobre as questões, mas sobre as aulas anteriores e sobre os demais conteúdos produzidos aqui no canal. Estou à disposição de vocês para o que for necessário. No mais, pessoal, bons estudos, façam várias questões da OAB, não se esqueçam que vocês podem pesquisar essas questões na internet, façam simulados, façam várias questões práticas da OAB em tributário, para que vocês fiquem aí preparados para a primeira fase e depois para a segunda fase em tributário, que também vamos analisar as questões de segunda fase, tá bom? E é isso, pessoal. Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.